Olá pessoal, eu sou Felipe Aragão e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho de literatura, sim, literatura e falar desta obra aqui, ó. Mas antes, gostava de pedir a você para subscrever no meu canal, deixar um like, comente qualquer coisa em função daquilo que você vai ouvir aqui no vídeo, vai assistir aqui. Mas antes de tudo, ou seja, antes de tudo não, né? Além disso, gostava também de dizer, contar um pouquinho para vocês o porquê dessa ausência toda. Faz uns bons meses que eu não publico nada aqui neste canal. A verdade é que eu ainda continuo a gravar conteúdos, sim, mas não conteúdos que têm a ver com este canal. Ou seja, eu tenho outros canais no YouTube e são todos eles canais pequenos, estou em crescimento, mas é algo que eu gosto de fazer e o motivo que me leva a não postar muito neste canal são motivos pessoais. Aconteceram algumas coisas. Vocês sabem que eu estava na África do Sul, né? Pelos vídeos que eu já tenho aqui, alguns cortes, alguns reels, já sabem que eu estava na África do Sul. E pronto, já estou em Angola, estou de volta em Angola e no momento não estou ainda em condições de fazer vídeos que é o propósito, né? Alinhados com o propósito deste canal, que é turismo, tanto interno como externo, falar sobre vinhos. Eu ainda não bebo, né? Ou seja, eu só vou começar a falar sobre vinhos muito provavelmente quando eu começar a consumir ou quando eu começar a comprar eles, né? Embora que atualmente, desde sempre eu gostei muito de apreciar, de assistir programas sobre vinhos e por aí fora, mas eu nunca consumi, não consumo álcool. Então, por enquanto é isso, né? Bem, farei o esforço de procurar durante esses próximos dias, né, postar alguma coisa aqui interessante ligado à literatura, ao turismo ou enfim, até mesmo ao vinho, né? Ou algumas coisas ligadas às artes, que é o meu interesse neste canal. E já agora, Dakota Vulo, que é o nome deste canal, é o meu nome, digamos assim, artístico, é o nome que eu uso para escrever. Sim, é o nome que eu uso para escrever. E então, é isso, né? Vamos direito agora para a nossa obra. Primeiro, dizer que a literatura é algo que eu não consigo explicar, é uma parte de mim muito importante, se não mesmo a mais importante da minha vida e que eu tenho que deixar em segundo plano, porque existem coisas muito maiores, digamos assim, muito acima da literatura, que é a minha família. Eu preciso trabalhar para dar sustento à família e essa coisa toda, mas isso não significa dizer que eu não tenha algum compromisso com a literatura. Eu tenho um compromisso que, no entanto, ou no momento, ainda não é aquilo que eu quero, que eu desejo. Mas um dia. Olhem para esta capa. É uma capa simples, mas eu gostei, né? É uma capa simples. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor. Então, a princípio, considerem já este vídeo como uma resenha desta obra aqui, que pertence a um amigo meu. Sim, é um amigo, Museri Kizenza. O engraçado nesta obra é que Museri provavelmente não participaria neste concurso, porque esta obra aqui venceu o concurso GGMF, ok? Deixa eu ver se consigo aproximar um pouquinho mais. Tá aqui, organização, né? E patrocínio. Então é um prêmio literário, como vocês podem ver aqui. Esta obra ganhou um prêmio literário, né, que é o GGMF. E eu me inscrevi também neste concurso com uma obra minha que chegou à final por acaso. Mas quando eu me inscrevi, eu perguntei ao Museri se ele chegou a se inscrever. Perguntei ao Museri e a outros amigos que eu tenho que também escrevem. E o Museri disse que não, mas que ia ver, porque não tinha nenhuma obra para participar com ele no concurso, mas iria ver alguma coisa
E aí ele mostrou-me esta obra, o manuscrito. Eu disse, pô, é uma cena bué fixe. Ele disse que, pronto, escreveu assim, digamos que de cabeça, né? Assim, de repente, e não botava muita confiança porque não se dedicou tanto. E é aí o incrível das obras, né? Às vezes a obra que você pouco se dedica ou nada se dedica é a que acaba por ter mais potencial e atrai muito mais a atenção das pessoas que vão ler. E ele me disse o seguinte: vou entrar neste concurso só para complicar a tua vida. Este concurso teve, na verdade, duas obras publicadas. É, foi um concurso muito competitivo, acredito eu, daí também ter saído duas obras. É, embora que o concurso é alusivo também à independência nacional de Angola, os 50 anos de independência de Angola, né? Mas o que diz, a questão é que eu não seria o vencedor deste concurso, claramente, porque se não ganhasse o livro do Museri, ganharia o livro que levou a menção honrosa, que foi do Kenny Rafael, que é o nome do rio. Eu não conheço pessoalmente Kenny Rafael, apenas pelas redes sociais, somos amigos no Facebook. Eu só sei que ele é do Lubango, né, porque já vi em algumas publicações ele se referia ao Lubango, né, ou seja, ele é da província da Huila, cidade do Lubango. Mas agora, indo para a obra, ausentes, então vocês já sabem como é que, pronto, Museri entrou no concurso, ele complicou mesmo a minha vida, né? Mas também, de certa forma, ele não complicou, porque se ele não ganhasse, ganharia provavelmente não, ganharia o Kenny Rafael, que levou a menção honrosa, que o livro também foi publicado. Bem, então, esta obra, Ausentes, ela traz a história da cidade de Luanda de uma forma, não sei, né? Se alguém já escreveu dessa forma, não sei, mas nunca antes vista por mim. Nunca vi uma obra a falar de Luanda conforme Museri traz Luanda. Luanda, na obra de Museri, desaparece. E é aí que depois você começa a perceber por que deste buraco na capa. Por que o buraco? Por isso que eu disse que eu gostei da capa. Podia ser melhor, é claro, mas gostei da capa, né? Poderiam fazer uma Luanda assim meio que transparente. E geralmente quando nós falamos de Luanda, feliz ou infelizmente, queiramos nós ou não, acabamos por mostrar como imagem representativa de Luanda a nossa Bahia, né? A Bahia de Luanda e aquela zona da Mutamba, né? Cidade Alta. Poderia talvez colocarem aí os prédios, né? A Bahia assim meio fusco e tudo mais, talvez. Mas o buraco também tem lógica, porque aí dentro da obra tem também um buraco, né? Então, Luanda desaparece na obra e a forma como o Museri traz essa perspectiva, essa ideia de Luanda desaparecendo é tão poética que o próprio corpo de jurados fez uma avaliação em um parágrafo, né, muito curto, mas ao mesmo tempo que traz essa ideia do porquê de eu dizer isso. Vou ler para vocês. A obra Ausentes traz um conjunto de contos onde o autor alia poeticidade, economia linguística, humor sutil, crítica social, invenção narrativa e uma capacidade filosófica rara de interrogar a realidade angolana contemporânea. A polifonia de vozes e a fusão entre o fantástico e o real conferem-lhe elevada maturidade literária. Pessoal, sobre o fantástico e o realismo, essa coisa do realismo mágico e tudo mais, Museu é muito bom. Nós temos um grupo, na verdade, não sei se eu devia falar disso, porque ninguém sabe, além das pessoas que estão no grupo. Nós temos um grupo restrito, assim mesmo, fechado, um núcleo duro, né, que onde eu e o Museu estamos, né? Talvez quando um dia for preciso falar de outros membros, falarei. Mas
nós discutimos vários assuntos nesse grupo. E o Museri, dentre todos nós que fazemos parte do grupo, o Museri é o, digamos assim, o pai grande, né? Quando se trata do fantástico, de trabalhar com essa questão aí do realismo mágico, do fantástico. Ele é o pai grande aí entre nós. É o pai grande, sem sombra de dúvidas. E nós temos, e meio que estamos assim divididos, né? Nós temos aí alguém que é pai grande nessa coisa dos contos, que é mesmo ele, o Museri. Temos alguém que é muito bom em histórias infanto-juvenil, não vou falar quem é ele. Alguém que é muito, muito bom no teatro, já, na dramaturgia. Como é que é? Como é que se chama o teatro? É dramaturgia mesmo, né? Mas tem um outro nome, acho eu. Agora me passa. Então, nós estamos mais ou menos distribuídos assim, né? Eu não sei muito bem o que eu sou bom, né? Enfim. Então, esse é um conjunto de contos. Ele parece uma meio que um romance curto. Não sei se essa palavra existe, mas você, pelo tamanho do livro, percebem que isso não é romance. Não, não é romance. Mas parece ser um conto longo e ao mesmo tempo vários contos. Por que conto longo? Porque todos os contos estão interligados, ok? Todos os contos têm aí uma ligação diretamente com Luanda, com o título Ausentes. Uma das coisas que eu disse ao Museri antes dele submeter a obra a concurso é que a obra parece corrida, parece que ele tinha pressa de terminar a obra e ao mesmo tempo despreocupação. E o Museri tem muito essa característica, ele escreve sem preocupação e acaba fazendo uma coisa assim muito bonita, né? O livro foi publicado pela Palavra e Arte, né? Uma editora que eu gosto muito do formato dos livros dele e tudo mais, né? O museu aqui autografou para mim, ok? Tem aqui o autógrafo dele. Mas é assim, Luanda desaparece e um homem vê Luanda desaparecer. A primeira pessoa que viu Luanda desaparecer foi um homem, um pescador. E a forma como ele vê Luanda desaparecer é tão bonita, tão bonita. Olha que estamos a falar de uma tragédia, de algo doloroso, mas o museu descreve com uma beleza, com uma poeticidade, tal como disse o corpo de jurados, que você fica do tipo, uau, parece que a morte é boa. Parece que ele faz parecer que a morte é bonita aí, que o desaparecimento de Luanda é algo bonito, né? Embora que se desaparecesse, algumas pessoas que andam aqui a estragar o país também iam desaparecer, né? Mas pronto, diz-se que não deve se desejar o mal dos outros, né? Só que esses outros aqui que nos fazem são Jesus na causa. E aí, depois que Luanda desaparece, tem uma coisa incrível aqui. Eu disse no início desse vídeo, eu acho, não sei, eu acho que eu disse que eu sou Felipe Aragão. Sim, eu sou Felipe Aragão. E o que que vocês acham que o Museri fez com o Felipe Aragão? Eu vou ler para vocês, para não dizerem, não, ele tá mentindo e tudo mais, para não dizer que ele tá mentindo, tá querendo que nós compremos o livro e por isso tá aqui a mentir, para aí confirmar se é mesmo verdade. Ó, tá aqui. Página 26. Aqui, ó. Pausem o vídeo se for preciso para ver bem. Ok? Eu vou ler. Naquela manhã, um helicóptero pousou levantando poeira seca e pedaços de lona. Dela desceu o primeiro-ministro, Felipe Aragão. Mas o que vem a seguir não tem nada a ver comigo, nada mesmo. Um homem cansado, com o olhar de quem já aprendera a fingir que entende de tudo. Fala sério, Museri. Eu aprendi a fingir que... Embora que quando a minha mulher viu essa parte, começou a rir e disse que é verdade. Mas não é nada verdade. Eu não finjo que sei de tudo. Não finjo que entendo de tudo. Mas ele não fez isso comigo. Estou aqui agora a ver minhas unhas, estão tão sujas. Eu não sei o porquê, as minhas unhas ficam sujas assim, com muita constância. Eu me coço muito. É um hábito, acho eu, que eu tenho que deixar. Eu tento cortar as unhas, mesmo com as unhas bem cortadas assim mesmo, até no fim, ainda fica suja. Eu fico
com inveja de ver pessoas que nunca têm a unha suja, como se não coçassem em nada. E eu fico a me perguntar como é que as pessoas conseguem ficar tanto tempo sem coçar, sem coçar em nada. Eu estou a falar de literatura, parece que tem o TDAH, mas é mentira, não tenho nada. Depois que Luanda desaparece, a pergunta é, e o que resta? Outras províncias, obviamente, mas o testemunho, porque esse homem, o primeiro que viu Luanda desaparecer, ele tá aí, ainda continua na obra. E depois as pessoas têm que saber dele, o que aconteceu com Luanda. Então é ali que a história vai se desenrolando em vários contos muito bonitos, muito interessantes, que trazem algumas abordagens, algumas críticas sociais, né? Museu não é muito de fazer críticas, yeah. Pelo menos não nas suas obras, diferente de mim, mas Museu não é muito desse. E eu acho que isso é que estraga algumas coisas que eu venho escrevendo, né? E ainda bem que eu ainda não publico, porque, enfim, seria uma coisa desgostosa também. Mas é isso, pessoal. Eu não vou me alongar porque eu não sei fazer resenhas, yeah, sem dar spoiler. Então, tenho dois contos que muito gostei. Eu não sei se vou conseguir encontrar a tempo. Eu não quero que esse vídeo fique longo. Tá aqui os contos. O Buraco. Já entendeu porque do buraco, né? Ou seja, tem o prólogo e tem... depois vem os contos, né? O primeiro conto é o Buraco. O segundo, o Mar de Gente. O terceiro, Os Engenheiros do Nada. Eu gostei muito de alguns diálogos nessa parte os engenheiros do nada, é muito engraçado. O museu aí vai misturar já um pouco de humor e tal. Órfãos do Governo é o outro conto, é o conto a seguir. Aconteceu em Luanda é o conto a seguir, mas que faz ligação com uma obra onde Museri participa, que foi publicado pela Cacimbo, que o título da obra é Aconteceu em Luanda. Museri participou nessa obra, então eu acho que é meio que propositado esse conto aqui. Um dia a mais silêncio. Uau! Um dia a mais silêncio. Enfim, acho que não me lembrava tão bem desse conto. Topanga, eu acho que Topanga é um dos contos que eu gostei. Yeah. Antes do Milagre e Vozes de Fora. E depois tem o epílogo, ou seja, o texto começa com, a obra começa com um prólogo e fecha com um epílogo, né? Por isso que eu disse no museu, parecia que ele estava a correr com a obra. E eu vou ler aqui um pouquinho, um cheirinho, vou aqui dar um cheirinho do prólogo, para vocês não ficarem aí, fizeste uma péssima resenha, seria bom que você lesse metade da obra, ao invés de nos fazer aqui essa resenha mal feita de 17 minutos, a pessoa ficou aqui a te ouvir nada agradou. Prólogo. Foi um pescador quem viu primeiro. Chamava-se Saquel, tão jovem e sereno como a sombra de uma árvore velha. Já era noite, e assim como os outros pescadores, Saquel não tinha conseguido nada. Rendidos, outros pescadores desistiram de tentar pescar, mas Saquel continuou. De pé, no seu barco, Saquel sentiu o vento gelar-lhe as costas. Enquanto isso, observava tudo em silêncio. A costa, as palmeiras, as luzes da ilha, a cintura dos prédios altos que marcavam a cidade, os pássaros que voavam tranquilamente o vasto céu e todas as estrelas que se espalhavam de uma ponta a outra. Mesmo com a neblina, jurou que viu, com os próprios olhos gastos, Luanda começar a desaparecer. Vejam só, pessoal, Saqueu é um jovem, mas já tinha os olhos gastos. Angola, Luanda faz isso com os jovens, envelhece os jovens. Você vê um jovem com aparência de velho, ou tu vais ver um jovem com aparência de jovem, mas que carrega uma aura, uma história muito envelhecida. Luanda nos envelhece, Angola nos envelhece. Continuando, não teve explosão, nem incêndio. Foi como quando uma onda apaga desenhos na areia. Primeiro, foi um rumor estranho, como o estalo seco de quando se apaga a luz. Tudo ficou silencioso. Depois, as cores começaram a escorrer.
As cores das coisas se diluíam no ar. As paredes dos edifícios ficavam cada vez mais transparentes. Os prédios não caíram, não ruíram em pó, apenas se apagaram, como giz lavado pela chuva. O pescador piscou os olhos a pensar na ilusão, mas a cada piscadela, menos cidade restava. Pessoal, isso é lindo. Isso é lindo, dizer que as coisas se diluíam no ar. Imaginem um concreto a se diluir no ar. Pô, isso é poético. Uhum, é poético. As cores a escorrerem. É lindo. É muito lindo. Ok? Vê, apenas se apagaram. Ou seja, os prédios ruíram em pó. Apenas se apagaram como giz lavado pela água da chuva. Museri sabe fazer poesia dentro da prosa. Uhum. Pessoal, o vídeo é longo, eu não quero que o vídeo fique longo, portanto, pessoal, a obra é esta. Espero que tenham gostado da resenha, mesmo sendo mal feita. Comprem a obra, entrem em contato com o Museri. Museri Kinzenza é o nome dele. Vocês podem encontrar ele no Facebook, ok? Com este nome mesmo. É só escrever Museri Kinzenza. Eu duvido que haja mais um Museri Kinzenza no Facebook, porque geralmente nós, quando criamos aí os nossos nomes, criamos para ser mesmo autênticos, únicos. Então, não vais encontrar mais nenhum Museri Kizenza, provavelmente. Tal como não vais encontrar outro Dakota Vulo no Facebook, ou seja lá onde for. É mesmo só eu. Uhum. Bem, pessoal, então é isso. Como já disse, espero que gostem. Comprem a obra. Eu acho que está barato. Não quero aqui dar o preço para não falar preço errado, mas eu acho que ele tá vendendo a 7 mil kwanzas. Barato. Acho. Tô a dizer que acho, né? Porque vocês sabem, eu sou colega dele, sou brada dele, sou amigo dele, ainda sou cota dele. E sou o cara que ele falou, ei, se inscreve. E no dia da inscrição ele nem estava a conseguir se inscrever. E ele me ligou, me perguntou, me mandou mensagem. Eu estava na Solte, eu lembro bem que estava na Solte. Ele me mandou mensagem a perguntar, ué, como é que é aqui as cenas? Não estou a ver. Eu lhe falei, faz assim, assim. E ele aí se inscreveu e ganhou a obra. Então, o mínimo que ele poderia fazer é oferecer-me. Porque na minha vez eu também lhe ofereceria, obviamente. Mas atenção, os outros do nosso grupo não podem saber, tá sabendo? Porque senão vai falar, ué, também me dá aí. Pronto, não fica bem. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. I'm come back. I'm come back? Não. I'm back. Eu voltei. Yeah. I'm back. Yeah. I'm come back. I'm back. I'm back. Isso não tá funcionando? Enfim.